Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nossa, eu tô muito feliz, hoje é véspera de Natal, é uma data para nós cristãos maravilhosa, né, irmãos? Bom, nós estamos aqui para fazer um devocional com o texto escrito pela irmã Raquel Zarnotti, que se chama Jesus Veio para nos dar uma nova vida. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Quando nós fazemos o nosso devocional, meditamos, não tem como, né, não sermos inspirados, exortados e edificados. Isso vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus e, lógico, vamos crescendo espiritualmente. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Raquel Zarnotti. Por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Pedindo sempre que vocês compartilhem, curtam e façam comentários, sabe por quê? Porque o algoritmo, ele reconhece quando as pessoas estão atentas ao vídeo e aí ele compartilha com as pessoas que a gente conhece. Então, irmão, faz aí a sua parte, seja um missionário urbano. Agora eu vou orar com os irmãos e nós vamos fazer o nosso devocional, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque hoje é véspera de Natal e porque podemos aqui fazer o nosso devocional, porque cremos que tu vieste para nos dar vida. Muito obrigada por tudo, Senhor. Ensina-nos também no texto de hoje e que possamos compartilhar o fato de que só o Senhor salva. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vocês sabem, né? Eu não escrevi o texto, eu só vou contar aquilo que eu entendi. Vamos ler Mateus, capítulo 1, os 17 primeiros versículos. E diz assim, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zera de Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe e Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Bom, então essa é a genealogia de Jesus, né? E Jesus veio aqui para nos dar uma nova vida. É isso que diz o nosso texto que hoje vamos estudar. Bom, o versículo escolhido pela irmã Raquel Zarnotti é o 6, que diz: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Bom, para quem não tem tanta intimidade com a palavra de Deus, para quem não está acostumado a ler, então o que acontece? Um dia todo mundo foi para a guerra e Davi ficou lá no palácio ocioso, né, sem fazer nada, e começou a olhar pela janela e olhou a Batseba, que era a mulher do capitão dele, Urias, que ela estava tomando banho e ele achou ela bonitona e mandou chamar. E moral,
acabou adulterando, né? E por causa desse adultério, Davi então teve que dar um jeito para que Urias não soubesse. Por quê? Porque a Batseba ficou grávida. Então ele chamou o Urias da guerra para ele automaticamente vir da guerra, ele iria dormir com a mulher dele, né? Mas o cara era tão legal que ele falou, não posso dormir com a minha mulher se os meus soldados estão todos na guerra. E ele não foi para casa. Aí o Davi falou, deu ruim, né? Porque ele tava certo que se ele dormisse com a mulher, aí ia ficar tudo bem, né? O filho supostamente seria dele. Mas deu ruim porque Urias não foi para casa. Então, Davi teve um outro plano, tão ruim quanto o primeiro ou pior. O que ele fez? Ele mandou Urias para frente da batalha, onde ali ele faleceu, e aí o rei Davi pôde tomar por mulher a Batseba. Então, você vê que essa história é uma história horrível, mas o Senhor, ele não esconde as coisas que nós fazemos errados, mas ele perdoa. Ele perdoou o rei Davi ao ponto de ele ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu amargamente. Se você tiver oportunidade, lê lá o Salmo 51. Mas enfim, aí voltamos aqui. Então, o nosso versículo, que é o 6, diz que Jessé gerou a Davi, o rei Davi gerou Salomão, que era que cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Então, olha que esquisito, né? Batseba é aquela cuja tinha sido mulher de Urias. Então, se você quiser saber a história direitinho, vai lá em 2 Samuel 11, livro lá do Velho Testamento, e lê tudão. Aí, o que acontece? A Batseba, ela... Aqui a gente não vai nem discutir a questão de se ela estava errada ou certa. Naquela época, as mulheres não tinham voz, né? Quando ela foi chamada ao palácio, talvez ela não pudesse ter negado, enfim, não é essa a discussão. O que eu quero dizer é assim, que o pecado sempre deixa consequências, né? Mesmo que nós sejamos perdoados, nós ficamos com as consequências das escolhas que nós fazemos. E a história da Batseba, então, foi marcada de perdas, né? Ela perdeu a pureza do casamento dela, ela perdeu o marido, né? Que Urias foi mandado para frente da guerra. Ela perdeu aquela vida pacata que ela tinha, que devia ser boa. Ela perdeu o bebê que ela engravidou do irmão Davi, né? Pela cobiça, né? Pelo pecado dele. Mas, enfim, apesar de tudo que Batseba perdeu, Deus tinha um novo capítulo para ela. Porque ele é tão maravilhoso que ele tem novos capítulos para nós também. Então, o que Batseba foi destinada a gerar? Salomão, o rei Salomão, o grande Salomão. E esse acabou entrando para a genealogia de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso, né? Então, quando a gente vê que Batseba está sendo mencionada aqui na palavra de Deus, ainda que indiretamente nessa genealogia, na genealogia de Mateus, a gente tem que se lembrar que Jesus Cristo veio para todo mundo, para cada um de nós que precisamos ter um novo capítulo na nossa vida. Jesus, ele é maravilhoso. Por quê? Porque por conta do pecado, das coisas erradas que nós fazemos, a gente perde a maior, a mais incrível das bênçãos, que é a comunhão com Deus. O pecado nos separa de Deus e a gente fica longe. Mas, pela fé em Cristo, a gente tem o quê? Acesso ao Pai. E aí a gente ganha uma nova família, a gente ganha uma nova vida, uma nova identidade, um novo destino. E agora a gente passa a ser cidadão do céu. Ora, a gente está vivendo aqui as celebrações do Natal, hoje é véspera de Natal. E pensa bem, tudo isso que está acontecendo, compra presente, amigo secreto, vê, visita, a gente não pode deixar que todas essas agitações nos privem de meditar sobre o verdadeiro sentido dessa data. Nós temos que nos lembrar qual é o verdadeiro sentido dessa data. Tem um monte de gente que não sabe nem quem é Jesus Cristo, apesar de comemorar o casamento, o nascimento dele, né? Não sabe, fala que conhece Jesus, mas não conhece. Eles não saíram daquela página, aquele capítulo horrível da perdição eterna.
Então, meu irmão, minha irmã, você que conhece Jesus Cristo, mostra para eles, apresenta para eles, ajuda os seus amigos nessa caminhada para reconhecer Jesus como seu Salvador, para esse novo capítulo da vida deles. E olha, o melhor presente que você pode dar para cada uma das pessoas que cruzarem o seu caminho é Jesus. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Em Cristo, ganhamos uma nova família, uma nova identidade, um novo destino, o céu. Bom, irmãos, então, para nós que sabemos que Jesus veio para nos dar uma nova vida, para nós esse abraço, ó, abraço de urso, dá super certo. Então, a gente pode abraçar todas as pessoas, especialmente hoje, que comemoramos a véspera de Natal. Lembra também que a gente só comemora o Natal porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo está em 1 Tessalonicenses 5:9. Bom, irmãos, agora eu vou me despedir, desejando a todos vocês um excelente e abençoado Natal. E me despeço com a frase do ano, que é, olha, independente se você, mesmo que seja a véspera de Natal e você esteja triste, esteja passando por dificuldades, por desafios, ó, meu irmão, minha irmã, não tema não. Não tema, sabe por quê? Deus já está lá.